Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denis Rocha e esse é o canal Matemática com Denão. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui alguns exercícios virais, desafios virais com ângulos da internet. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao vídeo. Bom, no primeiro desafio, e na aula de hoje, vamos ver aqui os desafios virais sobre ângulos da internet, tá legal? Muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao vídeo. Bom, primeiro exercício aqui, a gente tem um quadrilátero e precisamos descobrir o valor desse ângulo X aqui que está indicado, né? Bom, aqui eu vou fazer uma alteração na figura, dividindo em dois triângulos, porque aí eu consigo trabalhar em cima de um triângulo e aí sim pensar no ângulo externo, que é o ângulo X aqui que eu quero descobrir, tá? Bom, esse ângulo, se eu chamar de A, a gente sabe que qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, se eu pegar 180 e subtrair 70 mais 30, eu vou ter o ângulo dessa medida aqui, que é o ângulo A, tá? Então, se eu quiser, eu posso, inclusive, montar uma equação. A mais 30 graus mais 70 graus é igual a 180. Mas dá para fazer, né, a operação inversa também. Então, aqui 30 mais 70 dá 100 graus, igual a 180. E a pergunta que fica aqui é: qual ângulo que eu somo com 100 graus e dá 180 graus? É 80. Só fazer 180 menos 100. Então, aqui nesse caso, A igual a 80 graus. Só que, na verdade, eu estou querendo o ângulo X, que é o ângulo externo aqui, né? Que é esse ângulo de fora do triângulo menor. Então, se aqui eu já descobri que é uma medida de 80 graus, eu posso formar um ângulo raso aqui se eu juntar esses dois, né? Vou chamar de B. Então, eu sei que A mais B tem que dar 180 também. Se aqui é 80, o B só pode ser 100 graus. Então, B mais 80 igual a 180. B igual a 180 menos 80. Então, o ângulo B é igual a 100 graus. O que acontece aqui é que esse ângulo X ele é o ângulo externo do triângulo, referente a esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Então, ele é o ângulo externo, tá? Sempre que eu tenho o ângulo externo de um triângulo, é só para calcular, eu não preciso calcular o alfa, eu posso ir direto aqui e somar o B mais 30. Como o B é 100, eu sei que o ângulo X vai ser 100 mais 30 graus. Isso quer dizer que ele vale 130 graus. Se eu quisesse de outro modo, eu poderia calcular o valor do alfa, que aqui o B já descobri que é de 100 graus, somando com 30 dá 130 e o alfa é o que falta para 180 nesse triângulo menor. Então, poderia dizer que alfa mais 30 mais 100 é igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 130. E aqui, então, a gente saberia que o alfa é 50 graus. E o x, somando com o alfa aqui, ele forma um ângulo reto também. Então, 50 mais o ângulo x teria que dar 180. Então, de novo, x seria igual a 130 graus. Tudo bem? Então, vamos ao próximo desafio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos para o próximo desafio. Mais um desafio aqui de ângulos para descobrir a medida do ângulo X. Nesse caso, esse ângulo aqui desse triângulo da esquerda. Bom, aqui está a indicação de que aqui o triângulo da direita é um ângulo reto. Eu vou nomear de ABC os vértices desse triângulo e vou aplicar a soma dos ângulos internos para descobrir esse ângulo que eu vou chamar de A, tá?
Então eu sei que aqui é 90 graus, aqui é 30 graus e aqui A. Somando os três, tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então no triângulo ABC, temos. Então eu sei que o ângulo A somado com 90 graus, que está aqui indicado, ó, o símbolo do ângulo reto, né? Então ele vale 90 graus, somando com o ângulo agudo lá em cima, 30 graus é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. 90 mais 30 eu sei que dá 120 graus. Então a pergunta é: qual é o ângulo que eu somo com 120 que dá 180? É o 60, né? 180 menos 120, certo? Só que agora eu tenho no triângulo BDE, que eu estou nomeando aqui, que é esse triângulo que tem o ângulo X, um ângulo conhecido de 100 graus, o ângulo A, que eu já descobri que vale 60 graus, e o X é o que falta para 180. Então, a importância de nomear os vértices para você se organizar, né? Então, no triângulo BDE, temos novamente o teorema que nós estamos usando aqui, é o teorema da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é 180 graus. Então, x mais 100 mais 60 é igual a 180 graus. X mais 160 é igual a 180. Pergunta: qual ângulo que eu somo com 160 que dá 180? É o 20, né? Só fazer 180 menos 160. Então, x igual a 20 graus. Tudo bem? Bom, mais um desafio aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos para o próximo desafio. Mais um desafio aqui sobre ângulos para calcular a medida do ângulo X nessa imagem. Aqui temos um ângulo reto. Então aqui quer dizer que essas duas retas são perpendiculares. E um ângulo externo do triângulo aqui. A questão aqui é que eu tenho um triângulo isósceles que tem dois lados iguais. E toda vez que eu tenho um triângulo com dois lados iguais, ele tem também dois ângulos da base iguais. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de B, esse aqui também vai ser B, tá? Então, relembrando aqui, ó, triângulo isósceles é quando o triângulo tem dois lados iguais. Então, se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. E aqui vai ser, a gente chama de base, tá? Isso quer dizer o quê? Que agora eu consigo saber a medida do ângulo B, porque somando esses dois aqui, ó, vai ter que dar um ângulo raso, 180 graus. Então, B mais 110 graus é igual a 180 graus. B é igual a 180 graus menos 110 graus. Então, quer dizer que B é igual a 70 graus. Então, como aqui é 70 graus, aqui também é 70, certo? E aí eu tenho já duas medidas desse triângulo que eu vou chamar de triângulo ABC, tá? Agora sim eu consigo descobrir a medida desse ângulo, que eu vou chamar de alfa, e eu sei que aqui, se é um ângulo de 90, então os quatro ângulos dessas retas medem 90, mas especialmente esse aqui também é 90 graus, porque são opostos pelo vértice, tá? Então, nesse caso, eu vou para o triângulo que eu chamei de ABC. E temos, vamos lá, o B é 70 mais 70 desse outro B, e mais alfa. Então, alfa mais 2 vezes 70 graus tem que dar 180 graus. Lembrando, todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, aqui alfa mais 140 é igual a 180.
E aqui, operação inversa de novo. O número que eu somo com 140, que dá 180, é o 40 graus. 180 menos 140. Então, alfa é igual a 40 graus. E aqui, como eu descobri o valor do alfa, que é 40 graus, eu sei que se eu somar com x, vou ter um ângulo reto aqui. Então, nesse caso, vou fazer aqui em azul, que eu pego x mais 40 graus igual a 90. Pergunta, qual é o ângulo que eu somo com 40 graus que dá 90? 90 menos 40, então 90 menos 40 graus vai dar x igual a 50. Tudo bem? Então, mais um desafio concluído. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao próximo desafio. Mais um desafio de ângulos aqui para indicar a medida, descobrir a medida do ângulo x. Então, aqui eu tenho, vou usar cores diferentes para ficar melhor. Então, ó, primeiro, esse ângulo 2x azul aqui que eu destaquei, ele tem um ângulo oposto pelo vértice aqui, que também vale 2x. Todo ângulo oposto pelo vértice a outro tem a mesma medida, certo? Isso porque nós estamos falando aqui de retas concorrentes, tá? Aqui em amarelo, eu vou destacar o ângulo 4x, certo? Esse ângulo 4x tem um ângulo oposto pelo vértice amarelo aqui também, que também vale 4x. E por último, eu vou pegar esse ângulo de 3x, que eu estou destacando em verde, eu vou ter um ângulo oposto pelo vértice aqui a ele, também valendo 3x. Então, esse ângulo igual a esse, tá? Faltou só a marcação do amarelo aqui, mas dá para já identificar esse igual a esse. Só que somando todos eles, eu vou ter o quê? Uma volta completa. Então, se eu pegar aqui, ó, e somar todos eles, eu vou ter o ângulo de uma volta completa. E uma volta, a gente sabe, se for completa, que vale 360 graus. Então, se eu pego, aqui vale 2x e 2x, eu sei que 2x vezes 2, mais 3x e 3x é 2 vezes 3x também, e 2 vezes 4x. Somando tudo, eu tenho 360 graus, certo? Então, nesse caso, eu vou ter 4x mais 2 vezes 3x dá 6x, mais 2 vezes 4x dá 8x, igual a 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa. Juntando os termos semelhantes aqui, eu tenho 4x mais 6x dá 10x. 10x mais 8x dá 18x. Igual a 360 graus. Mesmo que você não tenha aprendido a resolver a equação do primeiro grau ainda, como que funciona? Qual o número que eu multiplico por 18 que dá 360? É a operação inversa, né? Então, é 360 dividido por 18. Se você aprendeu a resolver a equação, sabe que é só dividir dos dois lados por 18. Aqui vai dar 1, vai ficar x igual, e aqui é só fazer a conta, 360 dividido por 18. 36 por 18 dá 2. 2 vezes 18 é 36, não sobra nada. O zero daqui vem direto para cá. Isso quer dizer que x igual a 20 graus, ok? Então, maravilha, mais um desafio de ângulos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. E vamos ao próximo desafio de ângulos. Esse outro é um desafio que tem duas retas concorrentes e ele tem um arco aqui de mais de uma volta, que é esse arco que está destacado em verde. O que acontece? Nesse caso, aqui, se ele fizesse um ângulo de um arco de uma volta, ele viria até aqui, certo? Como aqui ele continua esse arco, totalizou, não chegou a dar duas voltas, né? Mas totalizou 620 graus, tá?
Isso quer dizer que o ângulo que eu estou querendo, que é esse x aqui, ó, ele é oposto pelo vértice desse ângulo vermelho aqui também. Aqui também vale x. E a pergunta é, se ele tivesse chegado até aqui, ele teria completado 2 voltas. 2 voltas nada mais é do que 2 vezes 360, que é igual a 720 graus. Quer ver? 360 vezes 2. Aqui vai dar 12, vai 1, 7. Multiplicação, né? 3 vezes 2, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. Então, quer dizer que o arco completo aqui seria de 720. Como ele não chegou a dar esse pedaço de volta que está em vermelho, quer dizer que o ângulo x é só pegar 2 voltas e diminuir o arco dado, que é 620 graus. Então, aqui nesse caso, 100 graus. E esse aqui foi mais um desafio de ângulos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. Eu sei que já está enchendo a paciência isso, mas preciso de seguidores aí lá no YouTube e no Instagram. Tá bom? Mais um vídeo aqui, agora envolvendo dois segmentos aqui paralelos, né? Sempre que a gente tem essa indicação em 2 segmentos ou 2 retas, indica que são paralelas. Eu poderia, para melhorar isso aqui, colocar um dos segmentos como AB, ou reta, né? A outra CD. Tá? Vou até nomear o vértice do triângulo aqui. Então, poderia dizer que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Tá? Então, são segmentos paralelos. Ou seja, vale o teorema das paralelas, porque se eu tivesse prolongado isso aqui, a mesma coisa seria aqui válido, né, para resolver esse exercício. Ou seja, teorema das paralelas cortadas por transversal, só para relembrar, se eu falar que eu tenho 2 retas R e S, e essas retas são paralelas, esse ângulo aqui, se eu chamar de A, ele vai ser alterno interno desse aqui. Eles têm a mesma medida, né? Do mesmo jeito, se esse ângulo aqui for B, eu vou ter alternos internos B aqui também. Além disso, esse aqui vai ser A, esse aqui vai ser B, esse aqui vai ser B e esse aqui vai ser A, tá? Então, nesse caso, se aqui é 40 graus, aqui eu tenho também um ângulo de 40 graus. Agora facilitou, né? Porque aqui é um ângulo reto. Nesse triângulo aqui embaixo é só descobrir o quê? O ângulo externo. O ângulo externo aqui é a soma dos outros 2 ângulos não adjacentes a ele do triângulo. Então, ele é o ângulo externo desse ângulo que está no vértice D, que eu chamei aqui. Eu vou chamar até ele de A, apesar de não precisar. Esse aqui, como é ângulo reto, é 90 graus. Então, o x é só fazer x igual 40 graus mais 90 graus, resposta x igual a 130 graus. Tudo bem? Maravilha? Mais um desafio de ângulos, então. Se quisesse, poderia fazer de outro modo, usando a soma dos ângulos do triângulo, né? Caso você não tenha observado o teorema do ângulo externo. Então, aqui, ó, de outro modo. Poderia pegar aqui o ângulo A, somar com 90 e com 40, igual a 180. Então, A mais 90 mais 40 igual a 180 graus. A é igual a 90 mais 40, dá 130. Então, é só fazer 180 menos 130, que nós vamos chegar a 50 graus. E aqui eu tenho um ângulo raso. Então, x mais A tem que dar 180, né? Então, ficaria x mais 50 igual a 180. X igual 180 menos 50 de novo, resposta 130 graus. Tudo bem? Então, esse foi mais um desafio de ângulos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao
próximo desafio. Mais um desafio de ângulos aqui, agora com três triângulos, né? Sendo que 2 deles são triângulos isósceles. Então, se eu falar que aqui esse triângulo é o BAC, ou ABC, ele tem um ângulo de 30 conhecido e 2 lados iguais aqui, AB igual a AC. Então, obrigatoriamente, esse ângulo é igual a esse. Vamos chamar de A. Como que eu faço para descobrir esse ângulo A? Soma dos ângulos internos de novo. Então, no triângulo ABC, temos... Então, eu sei que 2As, que é A mais A, né? Mais 30 graus é igual a 180 graus. Então, aqui, se eu quero isolar o A, primeiro eu diminuo 30 dos dois lados aqui, né? Senão, também vale operação inversa. Se eu subtrair 30 dos dois lados, vai ficar 30 menos 30 dá 0. 2A igual a 150 graus. Então, A só pode ser o quê? 150 dividido por 2, né? Bastaria dividir os dois lados da equação aqui por 2. Então, A vale 75 graus. Tá? Ó, a conta vai ficar aqui, 150 divide por 2. O 15 aqui vai dar 7 vezes, que é 2 vezes 7, 14, sobra 1. Abaixamos o 0, aí vai dar, dividido por 2 dá 5, e 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Então, se eu já descobri o valor do ângulo A, que é de 75 graus, agora eu consigo descobrir esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo do segundo triângulo isósceles, que é o ACD, que eu estou nomeando. Se aqui a gente está com um ângulo desconhecido, que eu preciso calcular, interrogação, eu vou chamar de x, e aqui em cima também vai ser x. A base do triângulo fica aqui, oposto ao ângulo que contém os dois lados iguais, tá? Ou o lado diferente do triângulo. Bom, se A é 75 graus, vamos chamar isso aqui de B. Então, eu sei que B, se eu somar com A, que é 75, vai ter que dar 180. Qual o número que eu somo com 75 e dá 180? É o 105, né? 180 menos 75. Então, B igual a 105 graus. Agora, o que eu faço? Eu tenho o ângulo B, que vale 105 graus, e tenho x e x no triângulo ACD, né? Então, aqui no triângulo ACD, temos... Bom, nesse caso eu sei que x mais x é 2x, mais 105 graus, igual a 180. Então, nesse caso, eu sei de novo, a operação inversa aqui, o 105 passa subtraindo. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 105. Então, quer dizer que o dobro de x é igual a 75 graus. Se eu pegar a metade dos dois lados, né, 75 dividido por 2, e aqui, ó, tem uma questão, né? Se eu pego 75 e divido por 2, não vai dar número natural, não vai dar exato. Eu tenho que continuar a conta, né? Então, 7 por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, sobrou 1, abaixando 5, 15 por 2 dá 7, que é 14, né, vezes 2, sobra 1. Eu transformo isso daqui em 10 décimos e vou para a casa dos décimos e dá 5 e não sobra nada. Então, o ângulo x nesse caso, ele é 37 graus e meio, né? Só que a gente sabe que 1 grau eu posso transformar em 60 minutos de grau, né? Porque aqui a base é 60. Então, isso aqui seria x igual a 37 graus e 30 minutos. Tá legal? Então, esse foi mais um desafio de ângulos aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. Bom, vamos a mais um desafio de ângulos aqui de triângulo isósceles. Então, esse lado
igual a esse gera que esse ângulo da base é igual a esse aqui também. Então, nesse caso, eu tenho 2x, 2x e x graus. Então, se eu somar tudo, 2 vezes 2x mais x tem que dar 180 graus. 2 vezes 2x é igual a 4x. Mais x é igual a 180 graus. Bom, voltando aqui então com 4x mais x igual a 180 graus. 4x mais x, a gente sabe que é 5x igual a 180 graus. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 180? É só dividir. Então, x igual a 180 dividido por 5. X igual, vamos calcular aqui do lado, 180 dividido por 5. Aqui vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15, para 18 sobra 3. 0 aqui, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30 não sobra nada. Então, x igual a 36 graus. Se porventura eu quisesse calcular as medidas dos ângulos aqui, bastaria pegar o dobro de x. Então, 2 vezes 36 aqui daria 72 graus, cada ângulo. 72 aqui na base. E aqui em cima, 36 graus. 72 mais 72 dá 144, mais 36 dá 180, ou seja, está correto, tá bom? Mais um desafio de ângulos, então, concluído aqui. E agora, esse desafio que viralizou também, para descobrir a medida desse ângulo azul aqui, x. No caso, eu tenho de novo um triângulo isósceles, tá? Esse lado igual a esse. Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Embora aqui a figura não tenha sido construída com escala, o que é uma coisa normal, né? É uma representação. Então, eu vou calcular primeiro o valor do A e depois a soma desses três vai ter que dar 180 graus. Bom, para calcular o A aqui, eu vou fazer novamente a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, A mais A dá 2A mais 40 graus igual a 180. Então, se eu subtraio 40 dos dois lados, eu sei que 2A é igual a 140. E agora o número que eu multiplico por 2 que dá 140 é o 70, né? Mesma coisa que 140 dividido por 2. E nesse caso, vai dar então 70 graus o valor do A. Agora, para descobrir o valor de x, é só fazer x mais 70 graus mais 45 graus igual a um ângulo raso que vale 180. Então, x igual a 70 mais 45 vai dar 115. Então, nesse caso, vai ficar 180 menos 115 graus. 180 menos 115. Aqui, vamos reagrupar, vai ficar 7. 10 menos 5 dá 5. 7 menos 1 dá 6. E 1 menos 1 dá 0. Resposta: x igual a 65 graus. Ok? Mais um desafio de ângulos e a importância dos triângulos isósceles aí. Tá legal? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao próximo desafio. Mais um desafio aqui agora com 4 ângulos adjacentes, né? Então, e um arco aqui, 2 arcos formando mais de uma volta. Então, nesse caso, ó, esse arco azul vale 150 graus, um ângulo embaixo de 100 graus, que é esse ângulo verde aqui, e um arco laranja de 150, saindo daqui e vindo até aqui, ó. E eu quero descobrir esse ângulo marcado com a interrogação, que eu vou chamar de ângulo X, tá? Bom, o que acontece aqui? Se eu tivesse uma volta só, ele ia sair daqui e ia chegar até aqui, né? Mas está passando aqui, ó. Esse pedaço que está passando é justamente o X, né?
Então, quanto que dá a soma de todos esses arcos aqui? Azul, laranja e verde. É 150 mais 150 mais 100 graus. Ou seja, 300 mais 100 graus vai dar um total aqui de 400. Só que o ângulo, de novo, de uma volta, ele mede 360 graus. Então, a diferença aqui, se eu descontar esse pedacinho x, é 400 menos 360. Então, aqui eu sei que vai dar 40 graus, ângulo x ou interrogação. Tá legal? Então, maravilha, mais um desafio de ângulos. Se inscreva no canal. Vamos lá. Mais um agora que tem, novamente, retas paralelas misturada com triângulo isósceles e com ângulo externo. Bom, aqui, o que acontece? Eu tenho um ângulo de 124 graus, né? Tenho duas retas paralelas, indicadas pela setinha aqui, e um ângulo de x graus. Se eu quiser, posso alterar a figura dessa forma. Então, eu estou sabendo aqui que esse ângulo, se eu chamar de A, vai ser igual a esse aqui que eu estou chamando de A, né? E se eu pego esse outro pedaço que eu vou chamar de B, eu somando o A com o B, vai dar, na verdade, o mesmo ângulo que o X. Porque aqui as paralelas poderiam ser projetadas dessa forma. Então, se aqui eu tenho um ângulo A, aqui também seria A. Então, esse ângulo alterna o interno desse. E a soma de A mais B vai ser igual a X, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar descobrir aqui é o ângulo B, que é esse pedaço em vermelho, mas eu vou destacar com outra cor aqui, azul. Ó, isso aqui é B, tá? 124 graus mais B vai dar um ângulo raso. Então, B mais 124 graus vai ter que dar 180 graus. Então, B igual a 180 menos 124. E aqui eu sei que vai dar 56 graus. Esse é o valor do B, tá? Se eu pego duas vezes o A, somo com B, que eu já descobri que é 56 graus, eu vou ter o valor do A. Aí, se eu souber o valor do A, eu consigo descobrir o X, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar duas vezes o A, eu vou somar esse ângulo inteiro aqui agora, ó. O ângulo raso, tá? Duas vezes o A mais 56, que é o B, vai ter que dar 180. Então, subtraindo 56 dos dois lados, eu vou ficar só com 2A aqui. Aqui vai dar 0. 180 menos 56 dá 124 graus. E a metade dos dois lados, aqui vai cortar, vai ficar só A. E aqui 62, né? 62 graus. Vamos conferir. 124 dividido por 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, não sobra nada. 4 dividido por 2 dá 2 e também não sobra nada. Então, nesse caso, eu descobri aqui que o valor do ângulo A é igual a 62 graus. Se eu somar o ângulo A com o ângulo que eu estou querendo descobrir, que é o X, vai ter que dar quanto? 180 de novo. Então, A mais X igual a 180 graus. Só que o A vale 62 mais X igual a 180 graus. Pergunta, qual o ângulo que eu somo com 62 que dá 180? Só fazer 180 menos 62. Aqui, 7 e 10 menos 2 dá 8. 7 menos 6 dá 1. E 1 menos 0, 1. Resposta, x igual a 118 graus. Tá bem? Esse foi mais um desafio de ângulo nesse vídeo infinito. E se você assistiu até agora, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal do Matemática com Denão.
Mais um desafio de ângulos aqui para descobrir a medida do ângulo θ. Esse é um raciocínio parecido com o ângulo anterior, apesar da figura que está bem mal feita aqui, mas não tem problema. Foram todos desafios extraídos da internet, então eu não alterei por causa disso. Aqui eu tenho 130 e tenho 80. O ângulo que eu quero descobrir é esse que está a mais aqui do que o 180. Então é só fazer 130 mais 80, que dá 210, e desconta 180. Resposta 30 graus. Θ igual a 30 graus. Tá bem? Mais um desafio de ângulos. Muito obrigado por assistir esse vídeo longo. Mais um vídeo bem importante aí que falamos bastante dos teoremas usuais envolvendo ângulos, soma dos ângulos internos do triângulo, ângulo externo do triângulo, paralelas cortadas por transversal e também um pouquinho de álgebra misturado aí, utilizando as equações para resolver esses exercícios. Tá legal? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!